Tem aquela de quando Deus me deu a visão da igreja Bethlehem, aquele dia tão marcante na minha história, em que eu que estava buscando um caminho de Deus para mim, não podia imaginar que Ele ia me fazer líder, né, de um ministério, de uma igreja que estava nascendo e que ia marcar a vida de incontáveis pessoas. Fica aí que eu vou te contar essa história. Então, era o início do ano de 2000. No final de 99, eu tinha ido com um grupo de irmãos e, em especial, a minha esposa, pela primeira vez para Israel. Alguns daqueles líderes, eles eram pessoas de Deus, mas não tinham uma expressão na nossa nação. E a partir daquele momento, todos foram levantados por Deus de uma forma muito extraordinária. Mas, quando nós chegamos em São Paulo, Deus disse a mim e a minha esposa que era o tempo de nós deixarmos de congregar na nossa igreja local, não é? Para que nós pudéssemos começar a trabalhar com aquilo que queimava no nosso coração, que era alcançar judeus para Jesus. E nós estávamos numa manhã de oração numa igreja, bem ali no centro de São Paulo, na Rua da Abolição, um lugar bem conhecido, porque ali tem uma sinagoga muito importante, inclusive onde o Silvio Santos, muito tempo, congregou ali. Mas estávamos ali orando, e de repente Deus me deu uma visão. Uma das pessoas que estavam conosco foi alguém que marcou muito a minha vida. Foi essa pessoa responsável pela minha unção pastoral, o apóstolo Valdomiro Souto Ferreira. Nessa visão, ele tinha um cajado nas mãos, ele estendia a ponta do cajado que eu segurava. E de repente um vale muito grande se abriu entre ele e eu. E ele de repente desapareceu. E eu continuei com aquele cajado nas mãos. De repente, eu vi como um rebanho incontável de ovelhas que começaram a vir do meu lado direito, passar debaixo daquele cajado, não é? E eram ovelhas todas grandes, gordas, com muita lã. Eu apenas ouvia uma palavra: são ovelhas matrizes. E na minha cabeça, enquanto aquela visão e a emoção natural de você estar tendo, sabe, um impacto espiritual do nosso Deus ali, me vinha na cabeça o texto da Bíblia, lá em Gênesis, quando Jacó tirava a casca, não é, de algumas árvores e colocava ali no local onde as ovelhas iam beber água. A Bíblia diz que ali naquele lugar elas acabavam procriando e as ovelhas passaram a ser então do Jacó. O que eu não podia imaginar é que no dia seguinte a essa visão, Deus me apresentaria para as pessoas com as quais nasceria a Bethlehem, essa igreja onde eu congrego. E isso é história para um outro dia. Mas o que é importante que fique gravado no teu coração, que o nosso Deus, quando nos diz alguma coisa a respeito do propósito dele para com as nossas vidas, ele espera de nós todo interesse. Eu posso me lembrar as pessoas que estavam comigo naquele dia e a posição que elas estavam sentadas. Sabe por quê? Porque eu faço questão, né, de trazer à luz, de trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E nada na nossa vida pode nos dar mais esperança do que o chamado de Deus para a nossa vida. Eu quero hoje, né, abençoar a memória do apóstolo Valdomiro, que dorme no Senhor, e dizer que eu sou muito grato a Deus por pessoas como o apóstolo Márcio, que hoje vive lá nos Estados Unidos e serve ao Senhor pastoreando uma igreja lá. A Mônica Silveira também, que hoje mora nos Estados Unidos, uma amiga tão querida, sabe, daquelas pessoas mais chegadas que irmãos. A Keiko, amada nossa, e outros tantos irmãos. O apóstolo Léo, tão querido meu, também estava conosco nesse dia, nessa reunião de oração. Que Deus abençoe a todos e cumpra na vida de cada um de nós o seu chamado. Que Deus te abençoe.